Boa tarde, tudo bem com vocês? O tema de hoje da nossa live é estratégias nutricionais no emagrecimento. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Ok aí para vocês o contato, tá bom? E não deixem de acessar, quem ainda não conhece, não acessou, e quem já conhece já sabe, o nosso e-commerce, que é o www.farmaciaeficácia.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre vários manipulados, sobre vários tipos de tratamento para vários objetivos, tanto na estética, quanto para calvície, quanto tratamento capilar, quanto para cuidar da sua barba, né? A gente tem vários kits também bem interessantes. Fiquem à vontade, acesse o nosso site. Nós já fizemos 1 milhão de entregas para o Brasil todo. Nós enviamos para o Brasil todo, tá? E eu fico à disposição aqui. Hoje a minha convidada é a Aline, que ela é nutricionista também, tá, gente? E aqui ela que vai fazer as honras hoje, tá? Eu vou chamar ela aqui pra gente conversar, bater um papo bem bacana aqui. Enquanto ela entra aqui, vocês podem mandar as dúvidas, né, perguntas, fiquem à vontade. Boa tarde, Aline. Olá, Isabela, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo jóia? Que bom que eu... Já me apresentei aqui um pouquinho, mas passo a palavra para vocês, se apresente para o pessoal. Bom, eu estava escutando a Isabela falando, a farmácia Eficácia é uma parceira minha. Meu nome é Aline, eu sou nutricionista esportiva funcional e trabalho também na parte de modulação intestinal. Atuo em consultório próprio hoje, mas já trabalhei aí em academias, no meio do futebol. Então, a gente tem várias passagens aí, tanto no meio da funcional, da clínica, quanto no meio do esporte também. E hoje a gente está aqui tentando trazer um assunto que eu acho que ele nunca sai de moda, porque ele é sempre emergencial, que é o emagrecimento. Só complementar e a Aline também, que tem uma grande trajetória, né, gente? Ela está completando 10 anos de carreira aí também. Não tem cara, não parece, tá? E então, assim, queria agradecer também por ter aceitado o convite. Tem Obrigada a bastante vocês. experiência na prática, vai nos ajudar bastante aqui hoje, né? Com certeza. Fala um pouquinho para a gente sobre as estratégias, e isso, inclusive, é uma parte que eu amo, né? Mas não especializei assim ainda, só dos congressos, enfim, né? O curso mesmo com o Murilo ainda não fiz, de modulação. Mas a Aline é especialista na área, assim, então eu acho que assim, tá tudo interligado, então ela vai conseguir fazer uma junção bem bacana aqui pra gente hoje. Bom, primeiro para falar de emagrecimento, a gente tem que aprender um pouco o que é emagrecer. Eu acho que a gente tem muitos conceitos errôneos sobre o emagrecimento, e o emagrecer é tornar-se magro e perder peso, não necessariamente uma qualidade de peso. Então, sabe aquela pessoa que entra no nosso consultório, e isso é muito comum, principalmente por parte das mulheres, que ela chega já com um número da cabeça. Ela quer pesar X. Ela não sabe nem qual que é a composição corporal atual dela, mas ela fixou naquele número. Ou então ela vira para você e fala assim: eu quero sair da casa dos 80, dos 70, pelo amor de Deus. E não necessariamente o peso na balança vai dizer se realmente uma pessoa emagreceu ou não. Por quê? Porque emagrecer é um conjunto de fatores. E a gente sabe que emagrecer perdendo só água, que é a desidratação, ou a perda de massa muscular, que acaba sendo uma deficiência, ela não é, qualitativamente falando, adequada. Por quê? Porque você entra num looping aí de efeito sanfona. Então, o primeiro detalhe que a gente tem que ter é que o emagrecer para todo mundo deve ser reduzir gordura, independente do peso da balança. E nunca ficar com um número estático na sua cabeça, porque você pode estar com um peso que você nunca sonhou, que você nunca desejou, mas estar com um corpo melhor do que você sonhou na sua vida. Então a gente tem que começar a colocar essas duas barreiras aí, porque eu acho importante, principalmente para nós mulheres
que somos aficionadas por balança, números e afins. Não, falou tudo, né? Não tem nem. Eu tô aqui só para reforçar, gente, porque né, a Nutri hoje aqui é minha convidada especialíssima e é realmente isso mesmo, né? E a gente sabe que a gente tem todos aqueles formatos de biotipos, né? Principalmente mulher, pera, enfim, aquela, né? Toda aquela análise que a gente faz, né? Individual, aprofundada. O pessoal já pergunta assim, né? Um tempo atrás eu até recebi da paciente quanto tempo que era a consulta, porque eles comparam até isso, né? Você Hoje é em aquela. dia, hoje em dia eles querem. Eu acho que os números hoje em dia, eles ficam. Eu brinco que é quase um diabinho. Parece que tudo é número hoje em dia e a pessoa precisa do número. Mas quanto tempo que eu vou gastar para? Quantos quilos que eu consigo perder em tanto tempo? Quanto. É, Então, assim, o grande problema é que as pessoas têm que entender o que é saudável e o que não é. Qualquer nutricionista consegue fazer alguém perder 8 quilos em uma semana, desidratando. Isso é muito é. fácil. O grande problema é se essa perda é saudável, quanto tempo que você vai manter essa perda, como que vai ser a qualidade dessa perda. Então, o mais importante é a gente estratificar o que é emagrecer e realmente a melhora da composição corporal, porque eu acho que a gente deveria, na verdade, sempre buscar a melhora da composição corporal e não ser magro a qualquer custo ou em relação a um peso da balança. Não. Gente, vocês estão ouvindo, né? Não sou só eu que falo isso, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que essa série desse mês, com vocês aí maravilhosos, né? Meus colegas de profissão, que eu tenho muito orgulho em fazer parte desse time também. Cada vez mais nós temos sido valorizados, né? Graças a Deus. E realmente e cada vez mais somos, né, incluídos nas equipes integrativas da saúde como um todo, e cada vez mais tem estudos, né, aprofundados, e a nossa área, assim, só decolando. Eu sou muito grata e feliz por isso, porque é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E a gente fazer o que a gente ama, né? Eu tô aqui com uma pessoa que é apaixonada pelo que ama, tá, gente? Então, por isso que a gente flui assim. E eu acho muito interessante você reforçar isso, porque as pessoas já chegam desse jeito, ah, porque eu quero isso, eu quero aquilo, não sabem nem se é de acordo com o biotipo, né? E então, assim, procurem um profissional, procurem um nutricionista, né? Ou especialista em tal área, enfim, para o seu objetivo, que você vai ter resultados eficazes, né? Como essa parceira aí. E então, assim, é super importante isso. E aí você estava falando dessa questão dos resultados e é muito comum também a questão das estratégias nutricionais e a pessoa já chegar falando: fulana, amiga minha, fez uma cetogênica e secou, eu queria fazer igual. Ou então, olha, não me passa carboidrato não, porque eu sei que carboidrato engorda. E a gente tem que analisar que o emagrecimento, na verdade, ele vai muito além de uma estratégia nutricional, porque low carb, cetogênica, jejum, plant-based, fast mimic diet e afins, elas são estratégias, elas têm começo, meio e fim. E o nutricionista que vai saber te indicar qual é o melhor horário, na verdade, qual é a melhor estratégia para cada momento da sua vida. No geral, é óbvio que nós nutricionistas trabalhamos com uma low carb, não necessariamente uma low carb restritiva, porque a gente sabe que atualmente o consumo normal das pessoas, ele é baseado em carboidratos refinados, que eu brinco que chama pacote, não comida de verdade. Porque o problema não é a batata doce, o arroz, a banana ou a batata inglesa. O problema é a pessoa querer trocar um pão por um pão sem glúten lotado de açúcar, trocar um lanchinho que poderia ser muito mais produtivo, por exemplo, uma banana com pasta de amendoim, troca por uma torrada que diz ser 100% integral, ou por um pão integral que não necessariamente é. Então, a gente sabe que hoje a gente é bombardeado de carboidratos de meios fáceis. A pessoa que não come fruta, mas vive comendo barrinha de cereal, achando que está super saudável. Então, assim, a gente tem que analisar que estratégia nutricional, todas as estratégias nutricionais, elas podem ser usadas para o emagrecimento. A gente utiliza low carb porque realmente a gente faz uma diferenciação do que a pessoa já come para o que
a gente acha que deveria ser para um balanço adequado. Mas a Uhum. gente usa low carb muito antes de existir essa nomenclatura de low carb. Porque, na verdade, a gente sempre fez uma redução daquilo que está em Uhum. excesso. E, no geral, o que está em excesso dentro de um consultório são os carboidratos refinados, são os açúcares, são as farinhas brancas. Então, coloquem na cabeça, não é estratégia que emagrece, é uma dieta hipocalórica. Então, é comer menor quantidade de calorias, comer numa maior quantidade de compostos bioativos, vitaminas e minerais, fazendo com que a gente acelere esse corpo e otimize a queima de gordura. E hoje a gente vai falar justamente dessas estratégias dos compostos bioativos, das estratégias nutricionais que a gente faz para o emagrecimento, porque não é tomar termogênico e achar que vai emagrecer, porque E vai não vai. emagrecer. É. Não tem milagre, gente. Eu sempre falo isso aqui, sabe, Aline? É, você tá reforçando. Isso mesmo. Não tem milagre, tem como melhorar. A gente tem um mercado magistral, né, fantástico hoje em dia, com vários estudos, né, com o traceio de compostos bioativos, né, naturais, extraídos das plantas, que auxiliam nossos tratamentos, né, nossas estratégias, quando tem necessidade, quando a gente analisa ali no consultório, no individual. Porque o pessoal acha que é milagre, né? Fala assim, eu vou tomar e pronto, acabou. Vou continuar comendo o industrial lá demais, que fala que é 100%, não é nada lá no rótulo, né? Eu sei que você já fez live sobre rótulo. E, e a gente sabe que, assim, o melhor de tudo é comida de verdade. E a gente ir ali equilibrando todo o balanço, né, energético, balanço de gasto, necessidade do organismo. Eu brinco que nutricionista, eu acho que a gente está com realmente todo o poder, porque a base de um estilo de vida saudável é a alimentação. Hoje mesmo eu fiz aula para alunos do 8º ano e eu falei, na hora que a gente para pensar, nosso dia tem 24 horas. Das 24, pelo menos 14, 16, algumas pessoas até 18 horas estão acordados. Então, durante a maior parte do nosso dia, a gente está fazendo escolhas alimentares, seja ela em comer ou não comer. Porque a gente escolher não comer naquele momento também não deixa de ser uma escolha alimentar. Você está optando por não fazer uma refeição naquele momento. Então, é a maior parte do tempo a gente escolhendo se isso é mais saudável, se não é, se a gente deve comer ou se não deve, se pode esperar ou se não pode, o que vai comer. Então, a gente tem que começar da base. Não adianta a gente ir lá na ponta da pirâmide colocar cereja no bolo, sendo que esse bolo simplesmente não assou. É a gente pensar nisso. O que vai acontecer? Vai desmoronar. Por quê? Essa cereja vai ser engolida por esse bolo. Então, a gente tem que consertar a base para depois adicionar os toppings desse bolo. E é justamente o emagrecimento. A gente conserta a alimentação, coloca uma comida de verdade, coloca uma alimentação muito mais anti-inflamatória, muito mais limpa, e aí a gente vem com treino, sono adequado, compostos bioativos, chás fitoterápicos, para que, num conjunto, a gente consiga ter a eficácia de emagrecimento. Uau! Tem coisa melhor? O que o povo fica buscando, né? Umas coisas assim mirabolantes. Não Pagam entendo isso. caro para um produto que diz ser revolucionário, mas são capazes de falar que uma alimentação saudável, que é aquela que você vai no sacolão e compra, é cara. Tem medo que nutricionista passe uma alimentação cara, mas esquece que a gente trabalha com comida. Comida nunca vai ser caro. Além de tudo, investir em saúde, você sempre está colhendo benefícios a curto, médio e longo prazo. Investir em doença, que é o contrário da saúde muitas vezes, você não vai investir em nada, simplesmente você só vai despender cada vez mais dinheiro. Por quê? Porque vai fazer uso de medicamentos para o resto da vida. Então a gente tem que realmente colocar na balança o que é o maior custo-benefício que a gente tem. E eu te garanto que a alimentação saudável ela traz um custo-benefício disparado para todos nós. A longo prazo, né? Eu falo isso, gente, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, mercado industrial, que em vez de fazer esse orgânico, reverter, né? Fica só fazendo isso daí que você já colocou aqui pra gente. Não é? Que é só
Desembala, desembala, descasca, né? Descasca Desembala mais. mesmo. Como diz o Murilo da Desembala musculação, menos. É, ele troquei tudo fala, aqui, ele gente. sempre Fala aí fala, pra mim. descasque mais, desembale menos. Por quê? Isso. E ele fala uma segunda frase, quanto maior o tempo de vida de um produto, menor o seu. Ou seja, um biscoito que dura 1 ano, 2 anos, aquele McDonald's que está completando 3 anos lá, sem estragar, ele com certeza vai diminuir o seu tempo de vida. Porque se uma banana estraga em 20 dias dentro da minha casa, por que um McDonald's dura 3 anos? Então a É, gente tem que começar a repensar nossas escolhas. Não que essas coisas possam estar em uma socialização esporádica. Regra nunca é exceção, gente. Então, assim, a gente faz a regra para poder ter as exceções, para poder quebrar as nossas próprias regras. é verdade, é o equilíbrio, né? É fundamental, é o primordial. E é isso que a gente faz no consultório, né? Essa lindeza aí, falando mais que nunca aí na prática dela pra gente. E ela arrasa. E me conta uma coisa, as pessoas esquecem também, né? Fruta, ai, não nutre, não como fruta, carboidrato. Teve uma onda assim, né? Você lembra? Meu Deus do céu, eu passava até mal. Fruta E assim, causa a gente até esquece, cirrose, né? né? É, e aquela coisa toda, porque é carboidrato, frutose, blá blá blá, nada disso, né, gente? A Aline tá Por aqui favor. explicando para vocês. Na E de verdade, preferência, né, não descasque, né? As vitaminas por estão favor. tanto na polpa quanto na casca, que é fibra, enfim. E aquela história, Mas né? Ah, Aline, mas a casca tem agrotóxico. Gente, entre comer mais nutriente com agrotóxico, que está dentro da fruta também, e não comer, é sempre melhor comer. Por quê? Porque os compostos bioativos das verduras, dos legumes, dos vegetais, de modo geral, e das frutas, vai ser sempre superior ao agrotóxico. Porque o agrotóxico, ele está no seu arroz, no seu feijão, no seu macarrão, que tem poucos compostos bioativos em comparação com esses outros alimentos. Então, por que não a gente equilibrar isso, dando muito composto bioativo em uma refeição que tem, assim, agrotóxico? A gente sabe que o orgânico, realmente, ele não é acessível a todo mundo. E optar pela sazonalidade, optar pela safra. Os alimentos de agora, mandioca, batata doce, cará, inhame, abóbora, eles estão muito mais baratos com uma quantidade muito menos de orgânicos. Couve, mostarda, espinafre. Por quê? Porque são os alimentos de agora. Por que não optar? Maior sabor, maior qualidade nutricional, menor quantidade de agrotóxico, menor preço. Quando que a nutrição vai ser cara dessa maneira? Isso ninguém bate. não tem como. Falar que a nutrição é cara, não tem como. Às vezes eles ficam querendo um milagre e não faz aquilo ali que a gente passou, né? O plano, a gente passa, né? Lista de compra, plano alimentar, substituição, lá, lá, lá. Que gente, tudo aí, igual você falou. Então, pessoal, é comida de verdade e a gente suplementa quando tem necessidade, né? E quando o organismo realmente precisa, baseado em evidências, né? Laboratoriais também, tem toda uma análise. Então, assim, é possível sim emagrecer sem milagre, tá? E é um processo Com que muito vai ser mais esforço, mas duradouro sem e longo. milagre. Sem milagre, é possível. E a gente vai avaliando, né? Igual a Aline tá falando, avalia e vai vendo a necessidade ali, né? De cada indivíduo. Afinal de contas, meu biotipo pode ser parecido com o da Aline, mas não é igual o funcionamento. Então, cada um é diferente. Então, por isso que a gente fala muito isso, né? Respeitar muito a individualidade, o biotipo, né? Personalizar mesmo ali, a gente personaliza, né, o plano alimentar, você que trabalha com esportiva, né? Então, mesmo quando a pessoa assim não é de alta performance, não é atleta, né? A gente sabe que hoje em dia exercício físico é tudo longevidade, é tudo saúde. Então a gente tem coisas específicas, igual você falou, uma pasta de amendoim ali, com uma banana. O povo outro dia, né? O povo tava achando que era não pode mais por causa. Eu amo, tá? Nossa, até Cria-se me lembrou muitos de comprar. mitos, né? Cria-se muitos mitos, mas o que a Isabela está falando é verdade. A gente sempre se baseia
na verdade, em 3 tipos de individualidade, basicamente. A bioquímica, ou seja, seus exames, basicamente, seus sinais e sintomas, a metabólica, tudo o que foi feito durante sua vida inteira. Então, se você passou por muitas restrições alimentares, se você foi amamentado ou não, qual tipo de parto, se você, como foi a introdução alimentar, se você foi uma criança gordinha, se não foi, se você sempre praticou atividade física, se vive fazendo dieta louca, e a individualidade genética, porque sim, uma pessoa com o mesmo biotipo, ela não tem os mesmos genes, e isso tudo a gente sabe que a gente consegue modular, porque genética não é destino, e a gente modula genética com atividade física e alimentação. Então, são os 3 pilares, são as 3 modulações que a gente faz, e lembrando mais uma vez que não adianta suplementar em um intestino inóspito que não consiga absorver. Você só está gastando dinheiro. Ou vai pelas fezes, ou vai pela urina, de alguma maneira. Então, invista dinheiro em algo que realmente vá ter eficácia. A gente muda a alimentação, melhora esse intestino, torna o solo fértil para que qualquer coisa daí em diante seja absorvida, aproveitada e otimizada. E aí, para isso, o mais importante, a gente sempre começa com desinflamar esse corpo que está inflamado. Inflamado porque tem um excesso de gordura, tecido adiposo gera calor, calor é sim uma inflamação. Então, quanto mais tecido adiposo você tem, maior grau de inflamação você tem. É uma inflamação silenciosa, muitas vezes ainda não aparece nos exames bioquímicos. Muitas vezes, na verdade, a gente sabe, né, Isabela, a gente pega uma pessoa muito magrinha, que come muito mal, mas que acha que tá tudo certo e os exames estão todos alterados. E a gente pega uma pessoa com sobrepeso que vem tentando já há muito tempo fazer atividade física, fazer uma alimentação balanceada, com os exames ótimos. Ou seja, é muito mais fácil eu consertar essa pessoa do sobrepeso com exame ótimo do que a outra que é magrinha. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque desinflamar é mais fácil do que rearranjar bioquimicamente falando. Então, a gente sempre começa desinflamando a pessoa, tirando alimentos que são inflamatórios, como açúcar, farinhas brancas, reduzindo proteína animal, muitas vezes, daquela pessoa que acha que consumir 300 gramas de carne na hora do almoço e na hora do jantar é essencial, né? Come churrasco 3, 4 vezes na semana e a gente sabe que isso ali está lotado de compostos aromáticos que são sim prejudiciais. Então, a gente pensar em desinflamar a pessoa. Ah, Aline, mas como eu faço isso? Gente, hoje em dia a gente tem compostos que podem ser prescritos via alimentos, ou seja, ervas, temperos, e via cápsula e via chá. Então nós temos... e via tintura ainda. A gente ainda tem 4 possibilidades de manipulação. Show. Então a gente tem o queridinho, eu acho que imbatível do momento, chama-se cúrcuma. Não tem nenhum resultado diferente para esse suplemento. Para esse alimento, na verdade. Ele é anti-inflamatório. Ele foi comparado, o poder anti-inflamatório dele, ao ibuprofeno, para vocês verem o tanto que ele tem um poder anti-inflamatório. Ele é ótimo para dor muscular, para dor articular. Ele é importante para o emagrecimento, ele é importante para gerenciamento de estresse. O Crocus sativus, que já vem da parte do açafrão, que é um análogo à cúrcuma, ele é muito importante, por exemplo, para compulsão alimentar, para gerenciamento desse apetite. Então, se você quer adicionar algo eficaz, adicione cúrcuma. E cúrcuma é muito fácil. Você pode comprar a cúrcuma e ralar ela, porque ela parece um gengibre. Você pode comprar a cúrcuma em pó. Hoje em dia, a gente já tem no mercado a manipulação do extrato seco. A gente tem também chás de cúrcuma que a gente consegue consumir. Então, a gente tem uma gama gigante, mas a cúrcuma é o queridinho, acho que de qualquer profissional da saúde. Hoje eu não falo nem só de nutri. Eu falo de profissional da saúde. A cúrcuma, ela é imbatível. E aí, é muito importante justamente para que você coloque várias pitadinhas no ovo do café da manhã, na sua salada ou no franguinho do almoço. Faz uma sopinha agora à noite de legumes com uma baroa, por exemplo, joga cúrcuma também.
Então, você consumir esses compostos ao longo do dia. O segundo queridinho, mas que infelizmente saiu um pouco do mercado, e nós nutris amávamos, era a moringa oleífera. Ai. A gente consegue hoje, sim, um extrato padronizado do Slendacor. É maravilhosa. A moringa tem estudos fantásticos, até com doenças autoimunes, para vocês verem que o tanto que realmente ela tem esse poder antioxidante e anti-inflamatório. E para quem está fora, ou então quem viaja muito, é muito legal poder trazer essa moringa para cá para ser utilizada, porque ela é o segundo composto que a gente tem muito mais estudos comprovando essa ação anti-inflamatória. Temos também o queridinho, que chama-se chá verde. Chá verde, todo mundo fala de emagrecimento, fala de chá verde. Mas ninguém sabe o porquê do chá verde. Né? Na verdade, ninguém sabe o porquê que o chá verde emagrece. Mas toma 1 litro de chá verde, que também não tem necessidade de tomar 1 litro não, tá, gente? Por favor, porque senão pode ser até tóxico para o fígado. Mas o chá verde, a gente tem o chá, a gente tem ele na forma de extrato seco padronizado, então em cápsulas de chá verde. Eu, por exemplo, eu amo prescrever o chá verde justamente pelas composições dele, tanto que os processos de longevidade, que são Japão, China, que são os países com altos níveis de longevos, eles utilizam muito chá verde. Então é só a gente começar a fazer um estudo observacional que a gente começa a ver uma correlação, e na hora que a gente vai para os estudos clínicos mesmo, a gente vê que ele é o terceiro imbatível em relação a esse quesito inflamação. Temos também canela, cacau, gengibre, que a gente utiliza muito na nossa culinária. Então, fazer um mingauzinho de aveia com canela, fazer uma vitamina com cacau, ou uma mousse de abacate com cacau, botar o gengibre num suco verde, então bater uma água, ou a própria água de coco, salsinha, porque aí você tem compostos diuréticos, você tem muito cálcio aí, junto com o gengibre, é excelente. Gengibre melhora náusea, melhora enjoo, ele tem esse efeito termogênico. Em quantidades controladas, não vai causar aumento de pressão, então não precisem ficar preocupados em relação a isso. Para quem tem problemas de pressão arterial, gengibre in natura é sempre a melhor eficácia, ou até 1 xícara de chá de gengibre por dia não vai causar isso. O grande problema é que as pessoas querem tomar altas quantidades de tudo, né? E aí acaba sendo... Porque o pessoal esquece, né? Tem que ter um equilíbrio. Aí quer tudo assim para ontem, né? Eles acham que mais é melhor, e pelo contrário, né? É menos um processo, né? Eu amo tudo que você tá falando, né? Sou apaixonada. Lá em casa não falta a cúrcuma, uso muito páprica também. Páprica é excelente. Eu já ia falar agora das capsaicinas da vida, que são as pimentas, e a páprica, ela entra muito nisso. Então, a páprica, ela tem um sabor... A páprica doce, por exemplo, ela tem um sabor mais adocicado, mas ela puxa. As pimentas todas, principalmente a pimenta do reino e a malagueta, elas são muito utilizadas justamente por terem esses compostos antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, são outras alternativas que a gente tem aí, além de realçar sabor, melhorar paladar, melhorar papilas gustativas, porque a gente está tão acostumada só com sabor doce e salgado que a gente perde a sensibilidade para outros padrões alimentares. E nós temos 2 que as pessoas não relacionam com o anti-inflamatório. O ômega 3, seja ele na cápsula, seja ele na chia, seja ele na linhaça, na sardinha. Sardinha é um alimento super barato e as pessoas não dão o real valor para ela. O ômega 3 é um anti-inflamatório potente, até mesmo para recuperação muscular, ganho de massa. Então, a gente tem o ômega 3 e a gente estava falando muito das frutas. Principalmente, todas as frutas têm compostos bioativos anti-inflamatórios. Então, não precisa comprar o mirtilo da Jamaica, a blueberry do Japão. Não, gente. Laranja, tangerina. As frutas brasileiras são lotadas de polifenóis. Muito pelo contrário, as nossas frutas têm muito mais polifenóis do que as frutas vermelhas norte-americanas. Mas o grande problema é que o grande problema, na verdade, é que a pesquisa científica nos outros países ela é muito maior do que a no nosso. Por quê? Por incentivo governamental.
Na hora que eles estudam as nossas frutas, por exemplo, o nosso açaí, não, você falou daqueles lotado de açúcar, eles ficam loucos, porque a quantidade de antocianidinas que a gente tem é infinitamente maior do que a deles. Então, a gente pode pegar as frutas vermelhas daqui mesmo. A cerola, que quase ninguém dá a devida atenção. As nossas laranjas, a mexerica. Então, a gente pode pensar no açaí como uma ótima estratégia. A gente tem romã. A gente pode ir para as blueberries, para o morango. Então, a gente tem todas essas alternativas aí como compostos anti-inflamatórios para reduzir esse processo inflamatório. Ou seja, é como se o corpo tivesse inchado, você vai reduzindo essa inflamação para que tudo chegue nas células e ela fique mais otimizada para exercer sua função tradicional, sua função normal. Então, nós temos muitos compostos bioativos que a gente pode utilizar. No geral, é óbvio que a gente não prescreve todos na fórmula magistral. A gente escolhe 2, 3, muitas vezes, até mesmo porque a gente vai rotacionando isso aí. Então, umas vezes eu trabalho com chá verde, com gengibre, por exemplo, e aí eu entro com cápsula de ômega 3, depois eu coloco uma cúrcuma padronizada junto com pimenta, depois a gente muda para um extrato de romão, um extrato de cereja, por exemplo, e a gente vai rotacionando isso aí. Até mesmo porque na suplementação a gente tem a mesma lei da alimentação, rotatividade. Isso que é o mais importante, a gente sempre rotacionar essa suplementação. Passando da fase do anti-inflamatório, nós vamos para a parte da otimização mitocondrial. Para quem não sabe, para quem não lembra, porque todo mundo estudou, na verdade, a gente só não dá devida atenção, nós temos a célula. Dentro dessa célula, nós temos uma organela chamada mitocôndria. Ela, na verdade, é a base da vida de todo mundo, tá? E vocês agradeçam suas mães pelas mitocôndrias que vocês têm, ou então as mate. Porque se sua mitocôndria é ineficiente, a culpa é dela, tá? Então já começa por aí. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Ou seja, ela que faz com que os substratos energéticos, carboidrato, proteína e lipídio, seja transformada em energia. E como aqui a gente está falando de emagrecimento, eu estou falando em transformar gordura em energia, ou seja, oxidar gordura. A gente fala de queima de gordura, mas é uma oxidação dessa gordura para que ela seja liberada na forma de energia. E a gente, com uma dieta hipocalórica e um gasto calórico aumentado da atividade física, a gente consiga utilizar essa energia aí e dissipá-la ao invés de armazená-la. Para essa mitocôndria funcionar, nós temos aí outros compostos. Alguns vão ser muito repetitivos e por isso que nós vamos bater na tecla que, por exemplo, a cúrcuma. Eu vou falar de anti-inflamatórios, mitocondriais, só diurético que a cúrcuma não entra. Mas anti-inflamatórios, mitocondriais, a cúrcuma, ela é imbatível. Ela é imprescindível. Por quê? Porque essa mitocôndria ela precisa estar otimizada. Então, mais uma vez, a cúrcuma, vai anotando quantas vezes eu falo cúrcuma para vocês começarem a colocar isso na comida. Porque não esqueçam. Não esqueçam cúrcuma de verdade, tá? Porque hoje em dia o acesso é muito fácil à cúrcuma e os benefícios que ela traz são gigante, né? Inatingíveis. É muito completo. Ela é muito completa. Então, assim, a cúrcuma, ela é a minha queridinha. Então, os mitocondriais, nós temos a cúrcuma. Novamente, nós temos o chá verde, por isso que ele é muito importante para o emagrecimento. Por que não fazer um chá verde com cúrcuma? Ou um chá verde com gengibre e usar cúrcuma? Então, a gente pode utilizar essas estratégias, não necessariamente em fórmula magistral. Porque eu sei que fórmula magistral, você precisa de um prescritor. Você precisa de um nutricionista, ou de um farmacêutico, ou de um médico. Claro que a gente indica que cada um tenha seu nutricionista, seu farmacêutico, seu médico. Mas, como a gente fala para todo mundo, a gente consegue otimizar algumas coisas sem a necessidade de cada profissional. Nós temos as catequinas, né, do chá verde. Então, nós temos as catequinas do chá verde, mas que também estão presentes no chá mate, para quem não gosta do chá verde. O chá mate, que é muito comum aqui no Brasil, principalmente na região sul, ele também é muito importante para essa ativação mitocondrial. Então, quem não gosta do gosto do chá verde, e lembrando que o chá verde também pode ser um matcha, que ele é um concentrado ainda maior,
Pode usar o chá mate. O chá mate é uma excelente alternativa. Pode usar o chá preto, que vem muito das famílias mais inglesas aí, de usar o chá preto. Então, nós temos essa alternativa, que é muito importante. Temos também, aí já não é da alçada diretamente alimentar, mas temos a L-carnitina. L-carnitina não emagrece sozinha. L-carnitina é um transportador dessa gordura para os tecidos que vão realmente utilizá-la como fonte de energia. Então, Aline, quanto mais L-carnitina eu consumir... Não, a gente tem quantidades justamente para não saturar os nossos receptores. Mas a L-carnitina emagrece? Não, ela otimiza o processo mitocondrial e pode sim ser utilizado nesse quesito. Temos um outro queridinho meu que chama-se ácido alfa-lipoico. Gravem esse nome, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10 e NAC. Esses três, não só para mitocôndria, mas para rejuvenescimento celular, ou seja, pele, cabelo, unha, para rejuvenescimento celular, em termos de envelhecimento celular, de DNA, são fantásticos. Fantásticos, tá? Então, assim, nós temos o ácido alfa-lipoico. No geral, por mais que nós, da nutrição, a gente trabalhe com alimentos, e eles estão presentes principalmente no brócolis, espinafre, na ervilha, a quantidade que a gente precisa de ácido alfa-lipoico é um pouquinho maior. Então, geralmente, a gente usa na fórmula magistral, tá? Coenzima Q10. Só para complementar, né? A gente só complementa. Exato. Não, isso aí, só para reforçar que a gente só complementa. O pessoal entender, né? Imagina. Por que a gente passa, né? Porque a quantidade de brócolis que eu pediria para vocês comerem para a gente atingir uma quantidade de ácido alfa-lipoico seria gigantesca. Então, a gente sabe que não necessariamente a gente consegue. Por isso que a gente utiliza essa suplementação. É complementar o que a alimentação muitas vezes não consegue demandar. Então, a gente usa muito esse ácido alfa-lipoico. Coenzima Q10. Eu tinha uma professora da pós que ela falava que a gente deveria fazer aposentadoria para comprar coenzima Q10. E não para aposentar-se. Porque em termos de envelhecimento saudável é coenzima Q10. Os estudos já mostram eficácia em 100 miligramas até 1,2 gramas por dia de coenzima Q10. Isso de acordo com patologias, com idade. Coenzima Q10, só para vocês terem uma ideia, ela tem ação mitocondrial tão grande que ela ajuda no processo de tentantes, aquelas pessoas que realmente estão tentando engravidar, ela é imprescindível para essas pessoas, justamente pela qualidade do óvulo, pela qualidade das trompas, pela qualidade uterina. Então, coenzima Q10, ela não é só um grande potencializador da queima de gordura. E ela está presente principalmente na sardinha, por isso que eu falei da sardinha, que a gente acaba ignorando ela, nas nozes e na soja. Sim, gente, na soja. Que a gente não precisa ter medo de soja. Hoje em dia a gente tem soja fermentável que a gente compra no supermercado. Que é o tofu, por exemplo. Hoje em dia a gente consegue ter sojas de qualidade, orgânicas, não transgênicas. Então a gente não precisa ter medo da soja. Ah, Aline, a soja... Os estudos da soja com malefícios foram feitos em ratos. Em humanos não foi verificado isso. Então a gente precisa também entender que rato é rato, humano é humano. Então a gente começa a parar e pensar nisso. A soja pode ser consumida, sim. O ideal é que não seja a proteína texturizada de soja, pela qualidade, pela quantidade de compostos bioativos que a soja fermentada tem. Então por isso que a gente vai para o tofu, para o tempê, para o miso, para uma soja mais fermentada e de preferência orgânica, tá? Mas a soja é uma excelente alternativa para a coenzima Q10. E nós temos o NAC, N-acetilcisteína. A gente não tem a N-acetilcisteína de forma pronta na natureza, mas nós temos alimentos ricos em cisteína, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas. O alho, é muito importante a gente falar de alho, porque também é um composto muito importante anti-inflamatório. E quem não usa alho para cozinhar hoje em dia? Acho que é quase inconcebível não ter alho na cozinha. Então, o alho do dia a dia te dá muitos compostos bioativos.
O brócolis e a cebola roxa, principalmente, tá? Temos também complexo B, que aí a gente tem na gama de frutas, verduras e legumes, principalmente com casca, tá, gente? Porque quanto mais integral o alimento, você consumir esse alimento, mais vitaminas você vai ter. Vitamina C que não tem só no limão e na laranja, tem na cerola, tem nos vegetais verdes escuros, tá? Que a gente esquece das vitaminas C dos vegetais verdes escuros. Vitamina E. Onde tem vitamina E? No azeite que seu nutricionista manda colocar na salada ou manda você cozinhar com ele. Vitamina E é muito importante. E ela tá ligada com peroxidação, com prevenção de peroxidação desses lipídios. Ou seja, ela protege para que esse lipídio ele não seja oxidado de maneira errada. Isso é muito importante também. Vamos para a parte do resveratrol, que todo mundo só lembra do vinho, né? A cara de pau das pessoas só lembram do vinho, mas que está presente realmente no vinho tinto. Tá se nutre, então posso tomar vinho, posso tomar vinho. Desse jeito. Né? A gente vai deixar a parte do álcool para depois, mas aqui a gente pode, entendendo ou não. A gente volta, hein, gente? A gente volta nesse. Falei com a Aline que ela tem que voltar. O pessoal tá parabenizando aqui, viu? Pelo conhecimento. Que bom. Mas a gente tem o resveratrol no suco de uva, principalmente na casca da uva. E uma coisa que quase ninguém sabe, a gente tem resveratrol no amendoim. Então, quem consome pasta de amendoim, principalmente quem faz em casa com a casca do amendoim, tem uma quantidade gigantesca de resveratrol nessa pasta de amendoim. Ah, Aline, mas eu não consumo. Tira a casca do amendoim, torra ela, gente, e mistura ela como se fosse uma farofinha. Você tem um composto ali gigante, lotado de resveratrol. Temos também a quercetina, que aí é da casca da maçã ou da própria cebola. Mesma coisa. Tirou a casca da cebola, mistura ela numa farofinha. Você tem todos os compostos bioativos ali presentes e você praticamente quase não sente gosto, porque a casca da cebola não tem gosto. Então, a gente consegue otimizar isso aí. Mais uma vez, eu vou falar do ômega 3 e eu vou falar do PQQ. E eu vou ler, porque eu sempre embolo a língua para falar. PQQ chama pirroloquinolina quinona. Por isso que eu sempre leio, porque senão eu embolo. Que tá presente, por que eu falei lá da salsinha ali, do meu suco verde? Tá muito presente na salsinha, tá presente no chá verde, tá presente no kiwi, no natto, que é um tipo de soja, e no mamão. Então tá vendo que comida a gente consegue ter uma gama de compostos bioativos interessantes e muitos deles, por exemplo, o ácido alfa-lipóico, coenzima Q10 e o NAC, eu vou bater nesses três porque as dosagens a gente não consegue tão facilmente pela alimentação, a gente consegue manipular na fórmula magistral. E não fica caro. Porque você come comida de verdade, usa uma estratégia. Come comida de verdade, usa uma outra estratégia. E a gente vai adequando o bolso, o paladar, o objetivo e a nutrição de modo geral. Que é mais o quê, né? Vai mudando, melhorando tudo. Quando veja, nem lembro mais das outras coisas que comia antes, né, Aline? Por favor, esse é nosso intuito. Que bom! Esse é nosso intuito. Que nutre, que bom, tá dando tudo certo. Aqui, por enquanto, nós estamos com tempo hábil aqui, não falou de cortar nem nada. Dá um spoiler pra gente aí sobre a modulação intestinal, acredito. Aí qualquer coisa, se não der tempo, a gente volta outro dia. A gente volta. Na verdade, o que acontece modulação intestinal, gente, na verdade, o que acontece? Modular intestino não é dar probióticos. Primeira coisa que a gente tem que parar e pensar. Probiótico, na verdade, é a última fase da modulação intestinal. O intestino, hoje, ele é o órgão-choque de todas as doenças, porque o intestino ele é o órgão que ele faz processo de digestão, final de digestão, ele é o processo absortivo, ele abriga quantidade de micro-organismos, maior quantidade de micro-organismos que a gente tem de célula, e esses micro-organismos, eles ajudam em produção de vitaminas, em produção de hormônios, em absorção de muitos nutrientes, em produção de butirato, através da fermentação de fibras, que é anticancerígeno, por exemplo. Então, ter o intestino íntegro garante uma saúde plena. E aí, o mais importante. Aline, mas eu vou ao banheiro todos os dias. Gente, calma. É frequência, é consistência, é se você tem outro sinal e sintoma, é ver questão de microbioma. Então, não é só ir ao banheiro ou não ir ao banheiro. Mas uma informação é, se você come todos os dias, você deve ir ao banheiro todos os dias. Isso é um fato na vida.
Porque nós mulheres estamos muito acostumadas a ficar constipada e achar que é normal. O que é comum não é normal, tá? É só a gente parar e pensar nisso. E a modulação intestinal, nós temos basicamente 5 fases. A primeira é remover. Então, a gente remove tudo que é prejudicial. Remove os patógenos, remove os alergênicos, remove as comidas que a gente geralmente não deveria comer, que são pró-oxidantes. Depois nós vamos para o segundo passo, que é o reparo da inflamação, igual eu falei. Os alimentos que eu utilizei para inflamação, eles podem ser utilizados também para o intestino. Um reparo da mucosa, então, eu tenho azia, tenho má digestão, porque a gente pensa em intestino, mas não lembra que isso também influencia o nosso estômago. É o prato, né? Então, a gente tem reparo de mucosa intestinal, mucosa estomacal, mucosa da boca, porque salivação não deixa de ser importante. Então, a gente tem um reparo com isso. Um reparo do que a gente chama de tight junctions, que são as barreiras para que nenhum patógeno passe do intestino sem realmente ser acondicionado ali pela célula e verificar se é necessário ou não. E corrigir as deficiências nutricionais, principalmente. As deficiências de vitamina D, que é muito comum, de zinco, que é muito comum, e magnésio, que são as 3 principais que a gente pega hoje em dia no nosso consultório. Reparar isso aí. Depois nós vamos para recolocar. O que é recolocar? Tiramos os alimentos que talvez estavam causando alguma intolerância, sensibilidade, a gente recoloca. Não teve nada, esse alimento é mantido. Teve algum sintoma, a gente retira novamente esse alimento. Reparar, recolocar novamente enzimas. Então, a gente vai falar aqui de enzimas digestivas. Pode ser da manipulação, da magistral, ou pode ser uma papaina do mamão, uma bromelina do abacaxi, mesmo uma do figo, do kiwi. Nós temos enzimas digestivas aí, chás que ajudam nesse processo de digestão. Por exemplo, um chá de funcho, um chá de hortelã, o próprio chá de gengibre. Reparar também se tem muitos gases. Então, a gente colocar um chá de hortelã com gengibre é sempre importante para a gente melhorar esse processo carminativo aí que a gente tem, tá? E reinocular, ou seja, eu falei 3 R's, eu estou na 4ª, 4 R's, e aí sim nós vamos reinocular. Que aí é colocar probiótico, colocar fibra prebiótica, colocar mais uma vez outros nutrientes que estão sendo necessários, porque muitas vezes a demanda é maior. Não necessariamente só via alimentar, a gente tem que recolocar via formulação magistral. Por que é importante isso? Porque não é dar probiótico. Muitas vezes, o intestino que não está apto, se você dá fibra, ele só fermenta e dá gases. Se você dá probiótico, ele não consegue absorver, ele só vai fermentar. Então, a gente começa também a introduzir muitos probióticos, não necessariamente na forma de probióticos. A gente começa, primeiro, temos kombucha, kefir. A gente tem também os alimentos que são mais fermentados, que são os grãos germinativos, por exemplo, os grãos germinados. A gente começa com biomamps, muitas vezes, para que não tenha tanto processo. E vai introduzindo probióticos aos poucos e sempre rotacionando esses probióticos e as fibras prebióticas também. Gosto muito de trabalhar com psyllium, porque ela causa menos desconforto. Mas a gente pode utilizar uma goma cássia, que ela também é excelente, não fermenta tanto. Então, a gente tem outras maneiras. E aí, nós vamos para o 5º R, que é o reequilíbrio, que é reequilibrar hormônios, que aí a gente fala, que aí a parte de fitoterapia de hormônios é uma outra live. A gente pode reequilibrar mitocôndrias, igual a gente falou, reequilibrar o processo orgânico, lembrando que o reequilíbrio aqui também está muito ligado com o eixo intestino-cérebro, porque o corpo precisa da mente adequada para que tudo flua. Síndrome do intestino irritável, diarreias, muitas vezes estão ligadas com processos que são desencadeados de gatilhos psicológicos. Então, a gente tem que estar o corpo tem que estar todo num reequilíbrio para que a gente consiga realmente trazer um bem-estar geral e aí sim modular esse intestino para que o intestino module o resto do corpo. Então, são 5 passos para a modulação intestinal
e tem como fazer, sempre com alimentos e via suplementação quando necessário. Mas os queridinhos, igual eu falei, sempre vão estar presentes nessa modulação intestinal também, que é a cúrcuma, coenzima Q10, o NAC, a acetilcisteína e o ácido alfa-lipoico. E aí probióticos, fibras, vem sempre depois. Uhum. O pessoal inverte muito, né? Ou chega no consultório pedindo a gente, pelo amor de Deus, que eu ouvi falar isso, aquilo, mas um probiótico, não sei o quê, que não sei o quê. A gente nem avaliou ainda, né? Então tá vendo, né, pessoal? Que é especialista aqui hoje, né? Essa é minha convidada aí de honra, dando um show aí pra gente, trazendo bastante conteúdo para vocês. Nosso intuito aqui é ajudar vocês, né? Mais do que nunca. E procurem um nutricionista especialista na área, procurem aí para orientar vocês. A Aline está à disposição também. Você está atendendo online, né? Estou atendendo online, tenho os atendimentos presenciais também. Estou atendendo de 1 a 2 vezes na semana, de acordo com a agenda. Tem os atendimentos presenciais, tem os atendimentos online, tem o Instagram lotado de informação, principalmente dessa parte de modulação intestinal. Pessoal, todo mundo elogiando bastante, viu? Que bom. A live, né, a live que está muito boa, as informações, eu também. E assim, fantástico, né? Modulação, eu estou aqui aprendendo também. A gente sempre aprende, né? Congresso, tudo a gente encontra, a gente, principalmente agora, né? Eu ganhei vários presentes nessa nova fase aí, com a representação aqui na Eficácia. A Aline é uma delas também. E hoje eu estou no TBT lá, em breve eu vou terminar, tá, gente? Tem foto com ela. Tem foto com todo mundo. E para comemorar, né? O nosso dia é dia 31 de agosto, tá, pessoal? Nós estamos abertas aí, pode mandar presentes. A gente aceita. Tá aceita. Mas eu fiz programação para o mês inteiro, porque eu falei assim, é o mês do Nutri. Quero saber. Agora já virou mês, daqui a pouco é o mês. Já virou mês, mas porque ontem foi o Dia Mundial da Saúde, né? Então a gente já começa agosto sendo essa questão da saúde e a gente finaliza agosto com o Dia do Nutricionista. Então, nada mais que merecido que tornar o agosto o mês do nutricionista. Não é? Aí, ó, CFN, CRN, por favor. Ó, tem que ser o mês inteiro. Agosto vai ser, ao invés de ser agosto branco, agosto amarelo, agosto azul, vai ser agosto do nutricionista. Pois é, isso mesmo. E aqui, você participa lá das aulas, viu? Tá bem interessante. Essa do dia 12 vai ser sobre gerenciamento de peso, né? Com a nossa parceira aí, super fantástica, que é a Aline da Galena. Vai ter sorteio de brindes também, tá, pessoal? Eu falei do Nutri em específico, mas olha pra você ver, Nutri. Você vai concorrer, sorteio de brindes, né, para todos os participantes. Então, Nutri e os demais profissionais que tiverem na aula é aberta, né, com foco na gente, com foco no nutricional. A gente é ótimo, né, gente? Porque aqui é duas Nutri, né? Mas hoje o meu espaço aqui é todo da Aline. E para você que participar, que for Nutri, vai ganhar o presente, né? Que é um voucher com desconto, né? Em manipulados para você, o que você estiver precisando aí. Bem bacana, que foi uma forma que a gente aqui da Eficácia e eu encontramos, né? De presentear vocês nessa situação atual, que a gente costuma levar, né? Enfim. Então, uma forma aí mais inovadora. Eu brinco que presente para a Nutra acaba sendo presente para cliente também, né? Porque a gente acaba ganhando muita amostra, muito tudo, que muitas vezes a gente não dá conta realmente de usar aquilo naquele tempo hábil. Ou é muito comum a gente receber um presente da farmácia para a gente experimentar um ativo e aí calhar no dia de aparecer um paciente que precisa mais daquele ativo do que você. Aí você doa aquele ativo, sabe? Então, os pacientes se beneficiam muito mais desses presentes do que a gente, justamente porque a gente sabe que o sucesso do paciente é o nosso sucesso, né? Eu brinco que ser nutricionista não... Claro que o meu papel é prescrever, não é fazer para o paciente, mas saber que tudo que foi prescrito foi feito e a gente tem resultado, isso traz um acalento profissional para a gente que as pessoas não têm imaginação. Então a gente sofre com vocês e a gente joga vocês para o alto também e fica glorificando quando é necessário. Então o sucesso de vocês é sempre nosso.
Você tá fazendo eu ficar emocionada, né? O dia da noite. Pois é, viu, gente? A gente que ama o que a gente faz, né? A gente está aqui para isso. A Aline acabou de descrever tudo aí. É gratificante para a gente, né? A gente está aqui para ajudar, auxiliar. A gente batalha, é curso atrás de custo, né? Essa semana mesmo tem um parceiraço nosso aqui também, de eficácia também, e parceiraço nosso como Nuto, que é Vitafor. E a gente está lá na semana do Fórum Digital. Ontem foi Murilo, Rick Nutri, e tá assim fantástico, né? E a gente está o tempo todo, a gente fica lá até meia-noite e tal, enfim, para poder estar ajudando vocês o máximo possível com a alimentação, com todas as opções que a gente tem, né? Igual o mercado magistral e tudo. E aqui, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada Tá eu. aberta já aqui para acesso de todas as lives, mês que vem também. O dia que você quiser, só falar. A gente vem cá falar, pessoal. O pessoal amou, viu? Que bom, que bom. Espero realmente que utilizem Isso. todas as dicas Todas e as coloquem dicas. em prática, porque eu tenho certeza que grande maioria de vocês tem todos os Não compostos que eu consome. falei, mas não consomem. Então, espero que saia do papel e vá para o dia a dia mesmo, da cozinha de vocês, porque não adianta, o papel não faz milagre, mas a prática leva à perfeição.